eu passava um tempo e eu só assustava uma mensagem na minha DM: Flora, estás aonde? Nunca mais gravaste vídeo. Não sabia que vocês sentiam afinal a falta, assim, dos meus conteúdos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Flora Maria, para quem não me conhece, a.k.a. Miss JC. You already know, it's your girl. Bom, no vídeo de hoje eu vim falar nada mais, nada menos do que o motivo pelo qual eu tenho estado ausente nas minhas redes sociais e porque que eu parei durante todo esse tempo a minha criação de conteúdo. É sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Desde já, deixem o vosso like, comentem aqui embaixo alguma coisa, de onde é que estás a assistir esse vídeo, por exemplo. E é isso, subscrevam, bora pro vídeo. Bem, eu acho que o principal motivo tem a ver com a morte do meu pai. Eu partilhei com vocês, né? Fora isso, é claro que também tem outros motivos por detrás, mas eu acho que a morte do meu pai foi o que originou, né? O que deu o início a essa fase que eu vivi completamente extensa, onde eu parei muito a minha criação de conteúdo. Eu parece que desapareci mesmo das minhas redes sociais. Eu fiquei muito tempo sem postar conteúdo. Inclusive, durante o tempo que eu estive ausente, né, alguns de vocês contactaram-me pelo Insta, a dizer que eu estava desaparecida, a perguntar porque que eu já não estou a criar mais conteúdos. E desde já eu agradeço muito pelo vosso carinho, ok? One love. Este vídeo é exatamente sobre isso. E vou começar por dizer que o que deu origem foi a morte do meu pai, tal como eu falei. Eu partilhei aqui no YouTube um testemunho e também partilhei nas minhas redes sociais sobre o falecimento do meu pai na altura. Não na altura, quando eu partilhei já tinham passado meses, mas enfim. Partilhei com vocês e partilhei um testemunho assim impactante sobre como foi todo esse processo comigo. Mas então, antes da morte do meu pai, eu ainda estava assim bem ativa, apesar dele ter estado no hospital durante muito tempo. Eu ainda estava bem ativa nas minhas redes sociais. Eu partilhava muitos vídeos no Instagram, eu fazia vídeos aqui pro YouTube também, de vez em quando. E meio que depois, quando meu pai faleceu, aqui tudo parou, né? Eu tive que respeitar o meu tempo de luto e naquele momento tudo o que eu queria era fazer isso, né? Respeitar o meu luto e me dar este espaço para eu poder gerir tudo aquilo que eu estava a sentir no momento e me curar também, né, emocionalmente, porque é uma perda muito grande e é algo assim, quem já passou por isso sabe, não é mesmo nada fácil. Então, por conta disso, eu me permiti viver aquele momento. Entretanto, mesmo depois de terem se passado meses e mesmo depois de um ano, eu não conseguia voltar a ter a mesma frequência de criação de conteúdos que eu tinha antes e parecia que quanto mais longe eu ficava das redes sociais, melhor eu me sentia, melhor era a minha sanidade mental, se assim posso dizer. E eu comecei a descobrir um outro mundo, né? Comecei a me descobrir fora daquela Flora que criava conteúdo. Eu sempre gostei muito, sempre foi muito automático para mim, sempre foi algo que era genuíno e que eu gostava de fazer. E que no fundo eu sentia a vontade de voltar a fazer, mas havia um bloqueio tão grande dentro de mim que eu já não conseguia voltar a fazer. Depois de ter passado por esse trauma, de ter perdido o meu pai, ainda mesmo depois de meses e mesmo depois de um ano e mesmo depois de 2 anos, eu passei por
eu passei por um bloqueio de criação. Eu vou chamar assim porque são as palavras que eu consigo encontrar para explicar aquilo que aconteceu. Eu tive um bloqueio naquela que era o meu processo de criação natural. Eu já não gerava ideias tão naturalmente quanto eu fazia antes. Eu ainda gravei alguns vídeos, sim, durante essa fase, ainda depois, mas foram vídeos, né? Um aqui e acolá, era muito raro, eu fazia uma publicação aqui e acolá. Já não era com a mesma frequência e também já não era com a mesma naturalidade, no sentido de que as minhas ideias já não fluíam tão rapidamente e já não era tão natural para mim estar presente nas minhas redes sociais por conta deste bloqueio criativo que eu tive depois daquilo. E é um bloqueio que ficou comigo durante muito tempo. Até agora eu ainda estou a desprender um pouco desse bloqueio, pouco a pouco, eu diria. Ainda está assim comigo, é uma coisa assim, eu quero realmente, né, genuinamente voltar a, a criar conteúdos, mas hoje em dia com uma outra mentalidade, porque a Flora que criava conteúdos antes de tudo isso acontecer, certamente ela não existe mais, ok? Vão haver muitas mudanças naqueles que são os meus conteúdos e daquilo que eu criava, porque eu sinto que durante essa fase eu me encontrei de uma outra forma em Deus. Eu me descobri de uma outra forma em Deus e por isso vão haver algumas mudanças. Mudanças boas, mudanças para o melhor e não para o pior, porque é de glória em glória, né? E é isso, eu acho que é isso. Foi eu respeitar o meu processo de luto e depois disso simplesmente respeitar e entender que eu estava a passar por um processo de bloqueio criativo, onde eu não estava a conseguir ter a mesma naturalidade. Antes eu acordava e já tinha logo uma ideia de vídeo, ou eu conseguia gravar, sei lá, 3 vídeos em um dia. Podia ser para o YouTube, ou podia ser Reels, e eu estava sempre a editar coisas, e eu estava sempre muito feliz pelo próximo vídeo que eu ia postar, e aquilo dava-me uma satisfação genuína, mas depois aquilo começou a ficar um fardo, porque tudo que eu menos queria era ficar nas minhas redes sociais, ou tudo que eu menos queria era gravar vídeos. Mas hoje eu tô aqui. Acho que esse vai ser um começo novo e eu espero que vocês continuem comigo nessa jornada. Já agora, nós já temos 1000 inscritos aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês que estão aí a acompanhar o meu canal e a ajudar essa família a crescer. Eu quero, daqui para frente, começar a postar muitos mais vídeos no YouTube. E, eu esqueci de mencionar outra coisa também. Obrigado, Espírito Santo. Outra coisa também que me fez eu me afastar são as minhas responsabilidades. Eu estou aqui nos Estados Unidos com o objetivo de me formar, então eu estou a estudar ainda, estou na universidade. E passei também, além da morte do meu pai, depois eu passei por uma fase de adaptação muito grande, onde eu estava a trabalhar e a estudar a tempo integral e estava muito pesado para mim. Eu quase não tinha tempo para nada, tinha isso também. E eu estava a viver isso junto com o meu bloqueio criativo. E depois foi passando o tempo, né, a viver essa fase. E escola para cá, e escola para lá, e responsabilidade na igreja, e uma vida muito corrida. E juntou tudo isso. E assim, no final do dia, tudo que eu menos queria era ligar a minha câmera para gravar um vídeo para o que quer que seja. Quando antes eu podia, nem que fosse 1 da manhã ou meia-noite, se eu me der na cabeça que assim, eu tenho um vídeo a borbulhar dentro de mim, eu vou pegar, eu vou levantar e vou gravar.
eu já não tinha mais essa vontade. Tudo que eu queria era deitar na minha cama, dormir, ou assistir um filminho, ou sei lá, fazer tarefa, que é uma coisa que na minha vida nunca falta, né, como estudante. E isso desencadeou tudo isso, desencadeou tudo isso. Isso levou-me a me afastar consideravelmente das redes sociais e a me focar muito mais no processo que eu estava a viver, nas minhas muitas novas responsabilidades, na minha adaptação, né, que eu transferi do college para a universidade, entre muitas outras coisas. Então é isso. Esses foram os motivos pelo qual eu estive ausente e vou voltando assim, aos poucos, devagarinho, devagarinho. E espero que vocês estejam aqui para acompanhar essa nova fase comigo. Muito obrigada se tu chegaste até aqui ao final do vídeo. Desde já, deixa o teu like, não te esqueças de subscrever ao canal. Um beijo, eu vejo-vos no próximo vídeo do canal, ok? Bye!